No Acre são 7 horas e 14 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco. Hoje, sexta-feira, 1º de novembro, gostaria de agradecer sua audiência, sua companhia. Você que desde cedo acompanha o Bom Dia Rio Branco ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo o que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Acessa o riobranco.net e fica por dentro de tudo aquilo que acontece no Acre, no Brasil e também no mundo. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu estou recebendo nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o secretário municipal de saúde, Oteniel Almeida. Secretário, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Rio Branco. Ô Tião, eu que agradeço mais uma vez aqui a abertura do espaço da TV Rio Branco para que a gente possa conversar sobre a situação da saúde do município. Secretário, quando o senhor fala situação da Secretaria Municipal de Saúde, quais ações e que resultados vocês estão desenvolvendo por lá? Olha, Tião, tem 2 indicadores que nós concluímos agora o nosso relatório, que de 4 em 4 meses a gente apresenta no Conselho e também na Câmara de Vereadores, depois no final do ano junta os 3 e apresenta nos órgãos de controle. Nós tivemos 2 grandes resultados que deixou a gente ainda mais motivado para continuar trabalhando e, por orientação da prefeita Socorro Nery, continuar melhorando a saúde de Rio Branco. O primeiro deles é o indicador de internações por causas sensíveis. O que é esse indicador? É a quantidade de pessoas que são atendidas no município e o problema dele é resolvido no município e que não precisa ser encaminhado para as unidades especializadas do Estado ou para uma possível internação ou para um tratamento especializado. Aí tem várias doenças, hipertensão, diabetes, asma, doenças respiratórias, problemas, por exemplo, de gestante, de mulheres. E esse indicador, a nossa meta era de que de 100 pessoas, em torno de 15 pudessem ir para o Estado. Só que nós estamos com um indicador de 6, então só apenas 6 pessoas que são atendidas no município é que vão ser encaminhadas para a rede de urgência e emergência urgência e emergência não, da média e alta complexidade. Então isso para nós é um resultado extraordinário, porque ele demonstra que a atenção básica ela é resolutiva. O outro indicador que para nós também ele tem sido muito importante para nós é a redução da gravidez na adolescência. Esse é um problema que está colocado no nosso país, Rio Branco não era diferente, nos últimos anos tinha crescido e esse ano a tendência dele é de queda e nós já diminuímos em torno de 20%, está em torno de 20% a gravidez na adolescência e agora ele está com em torno de 16%. Então é um resultado extraordinário, um trabalho que nós estamos fazendo dentro das escolas estaduais, porque é onde, ensino médio principalmente, porque é onde tem a maior incidência. E a gente mantém também a questão da mortalidade infantil. Ontem eu estava na Uninorte. É uma grande preocupação. Uma grande preocupação. Ontem nós estávamos na Uninorte. Cuidar das crianças até o 1º ano de idade, que é onde a gente mede esse indicador, é muito importante. Então, as crianças estão vivendo mais na nossa cidade, passando de 1 ano de idade, e nós estamos fazendo esse acompanhamento no pré-natal das mulheres, posteriormente nos 45 dias do puerpério dessas mulheres, e a criança a gente acompanha de 0 a 1 ano, cobertura vacinal, faz todo um trabalho de acompanhamento e, graças a Deus, esse trabalho tem tido resultado. Então, esses três indicadores aí para nós são indicadores de sucesso que demonstram que a gente precisa avançar em alguns aspectos, que nós certamente iremos falar aqui do que nós precisamos avançar. É isso que eu já vou aproveitar. Do que você acredita que ainda precisa avançar? Porque eu costumo dizer aqui no Bom Dia Rio Branco, e já falei várias vezes, que você é o único, na minha opinião, o único secretário que consegue ali o reconhecimento da oposição na Câmara de Vereadores pelo trabalho, por não se esconder, aquilo que dá para ser feito você faz, você fala, o que não dá você trata com transparência. E o que ainda tem dificuldade de ser feito? Olha, Tião, eu tenho procurado trabalhar para dar resposta à sociedade. A prefeita Socorro Nery tem nos orientado muito sobre isso, para dizer, nós estamos para trabalhar para todo mundo da cidade, independentemente das questões ideológicas. Por isso que o slogan da prefeitura e dela é o coletivo, o bem coletivo é o que nos move. Por isso nós temos trabalhado sempre nessa linha. Eu já trabalhava assim com o Marcos, que também pensava assim de atender todo mundo. E lá na Câmara de Vereadores a gente tem conseguido fazer um bom diálogo. São 2 grandes problemas que nós temos. O primeiro dele é de cobertura. Que a gente avançou, saiu de 40% de cobertura da atenção básica nos últimos anos para 85%. Porém, nós ainda temos 15% da população que não tem unidade de referência
ou não tem unidade nos seus bairros, principalmente aquela região ali do Rony Meirelles, naquela região alta da cidade, aqueles novos condomínios populares ali, não tem Caladinho, Montanhês, aqueles bairros ali, não tem unidade. Aí dá aquela grande movimentação. Movimentação, principalmente no Rony Meirelles, que fica ali na entrada, que é a unidade de referência, porque ali a gente tem o Rony, depois tem a unidade no Tancredo Neto e Defesa Civil. Então, aquele fundo pelo Alto Alegre, até chegando ali por trás no Altamira, Eldorado, Chico Mendes, nós não temos unidade. Então, isso dá uma dificuldade. Essa é a dificuldade que a gente tem. Então, é a questão da cobertura, 15%. Precisamos avançar. Estamos entregando agora, começou a funcionar do Aeroporto Velho. O prefeito vai fazer um ato solene lá da entrega da unidade. Estamos concluindo a obra da Vila Manuel Marques, na Transacriana. Nós vamos ter a região da Baixada, que é a região mais populosa, com 100% de cobertura, mas essa outra região, ela ainda precisa, a gente está trabalhando para poder avançar nesse aspecto. E o outro, que é um problema do Brasil, que é a questão dos médicos. O governo federal toma uma decisão de mudar o nome do programa Mais Médicos para Médicos pelo Brasil. Não muda em nada do ponto de vista da configuração, é contratar médico, o governo brasileiro contratar médico para colocar nos locais onde as prefeituras, por condições financeiras, não conseguem pagar o salário que os médicos precisam. Então, o governo federal contrata e aloca. O que aconteceu nisso? Que é um problema para as cidades como Rio Branco, capital, e das regiões acima de 300 mil habitantes. O governo federal diz, olha, nós vamos colocar em pequenos municípios e municípios remotos, mas nós não vamos colocar nas capitais. E isso é um problema, porque Rio Branco... Aí mata todo o trabalho que está sendo feito. Porque, embora Rio Branco seja uma capital, nós temos regiões dentro da cidade que precisam e que alguns médicos daqui nós não conseguimos contratar para que eles vá. E aqui, Taquari, Cidade do Povo, os bairros mais populares ou mais distantes do centro urbano, a gente tem dificuldade de recrutar médicos para fazer. Olha, nós temos 39 vagas agora, e nós até o final do ano vamos fazer mais um concurso. Nós temos 39 vagas, dessas 39 vagas, 5 médicos já pediram para sair, então já ficou apenas aí 34. Então foram 5. Fora a saída desses médicos, nós temos pedido a compreensão do governo federal, eu tenho ido a Brasília, a prefeita, a bancada federal tem ajudado, o senador Petecão tem sido um parceiro, que é o líder da bancada, o deputado Alan Rick também tem se movimentado, a deputada Perpétua, então a bancada inteira está se mexendo para ver se consegue reverter. São Paulo reverteu. Eles conseguiram encontrar uma saída para São Paulo e São Paulo, a capital, não terá, está um indicativo de não retirada dos médicos. Mas Rio Branco já começou a retirar e essa é uma grande dificuldade, porque se a gente diminuir a quantidade de consultas na atenção básica e nos bairros, certamente nós vamos ter um boom nas unidades de urgência e emergência, as UPAs e o ERB. Ô, Teniel, hoje, apesar das dificuldades, tem médico em todas as unidades? Hoje nós temos 2 unidades que ela não tem médico. A unidade lá do Cabreúva, ali na região da Sobral, nós estamos encontrando alternativa por isso, desse concurso de remanejamento de médico. E lá no Belo Jardim. Então, são essas 2 unidades que hoje a gente não tem. Os outros estão tirando férias, a gente está colocando médico 2 vezes, estamos conseguindo adequar. Na sua maioria, nós estamos, nas nossas unidades, 90% das nossas unidades tem médico. Qual é o problema? Até o final do ano, alguns vão sair e nós vamos ter que fazer um concurso para repor. O problema é que nos concursos nem sempre dá a quantidade de médicos que a gente espera. O que você diria para essas 2 comunidades que não estão sendo assistidas? Nessas 2 comunidades nós já estamos combinando em fazer os itinerantes para não deixar essas unidades assistidas. No caso dos doentes crônicos, hipertensos, diabéticos e acamados, nós estamos referenciando para a unidade de referência. No caso lá do Cabreúva, nós estamos na Maria Barroso, na Estrada da Sobral, e no caso lá do Belo Jardim, para o Santo Afonso ou para o Cláudia Vitorino. E essas comunidades nós já reunimos, fizemos as reuniões com as comunidades, porque nós vamos fazer itinerantes para poder atender essa demanda. Então, a gente já combinou, estamos combinando as datas no Belo Jardim, lá na Sobral, a gente já combinou a data, vai ser na primeira semana de dezembro, para que a gente não possa deixar essa comunidade desassistida. Infelizmente, é uma questão que não está, neste momento, sobre a governabilidade da Prefeitura, porque foi uma decisão do governo federal, que, como eu disse, eu espero que possa ser revista. E as campanhas de vacinação? Tem tido resultado? Esse é um desafio. Ontem nós estávamos na Câmara, o Ministério Público também tem ajudado a gente muito, doutor Glaucio, quero agradecer aqui o promotor de saúde, porque essa questão de dizer que as vacinas não têm eficácia, diminuiu a nossa cobertura vacinal. Essa é prejudicou bastante. E só para deixar claro que algumas pessoas dizem, olha, mas está falando do HPV, não.
Eu sou super solidário e ontem disse para as mães da vacina HPV. Tem uma situação que está acontecendo com essas crianças e rapidamente o governo federal e o governo do estado, que tem a atribuição de fazer o acompanhamento, o tratamento para possíveis efeitos adversos da vacina, tem que dar os devidos cuidados e nós estamos dando apoio para aquilo que cabe à prefeitura. Então, não estou falando da vacina HPV, eu estou dizendo em relação às outras vacinas, que tem comprovação que ela é eficiente, tem comprovação que essas vacinas elas são eficazes, que é a única maneira de prevenir doenças e ela está com a cobertura baixa. Por isso, nós estamos fazendo alerta aos pais e responsáveis, pedindo para que leve as crianças para vacinar, que as vacinas são eficientes e pode evitar um óbito na sua família. Qual foi a última campanha de vacinação que vocês tiveram? A nossa foi a de influenza. Qual era a meta de vocês? A nossa meta era 90%. 90%. Depois de prorrogado 2 vezes, nós chegamos a 94%. Mas prorrogou 2 vezes. 2 vezes de prorrogação? 2 vezes. E uma estratégia que nós fizemos foi de ir para as casas, fazer visita domiciliar e fazer o convencimento de casa em casa. Inclusive, eu pessoalmente Quando se fala de convencimento, é porque tem resistência das pessoas? Tem resistência em vacinar. E por conta disso, eu fui lá na região do Calafate fazer visita numa área e fui em várias casas e conversando com as famílias. Uma senhora me dizia, olha, eu vacinava, mas depois que eu estou vendo que essas vacinas elas têm efeito adverso, estou com medo do meu filho ficar doente, então eu não vou mais vacinar. E nós fizemos um convencimento e ela conseguiu vacinar, vacinou ela, vacinou o pai, os 2 filhos, então foi super importante a gente fazer esse convencimento. Agora, a gente tem percebido que tem aumentado no Acre e em Rio Branco a questão do movimento antivacina, de falar não vacine, que é um absurdo, porque é a única maneira de prevenir. Quem é um pouco mais velho, ali na década de 90 e 80, sabe o que era poliomielite. Eu tenho amigos que eu conheci que têm polio, mas de lá para cá, dos últimos 30 anos... Houve uma campanha maciça de vacinação e as pessoas deixaram de... Erradicou a polio no Brasil. E ninguém conhece mais uma criancinha que tenha esses problemas. A gente só vê pela TV, com a PAI, né, com aqueles grandes programas que ainda tem algumas questões, que aí você pega como referência. Mas isso também... a gente sabe que pode voltar. O sarampo já matou mais de 13 pessoas em São Paulo, matou um em Pernambuco. Já são mais de 3.000 casos no Brasil de sarampo que você não ouvia mais falar. Aqui tinham algumas suspeitas, né? Tinha suspeita, não se confirmou, Tião, não se confirmou. Mas é um desafio essa questão também da cobertura vacinal. Nessa questão, só para que fique bem claro, nessa questão da vacina da influenza que você falou, do início da vacinação até fora a prorrogação, vocês tinham quantos dias para vacinar esses 90%? Em torno de 45 dias. 45 dias. 45 dias. Quantos dias mais nessas duas mais 45. Mais 40. Dobrou. Dobrou o prazo e aí a gente pegou e conseguiu, com essa estratégia de ir para o domicílio. E agora nós mantivemos, depois da influenza nós mantivemos. Nós fazíamos em torno por mês, nós fazíamos em torno de 145 mil visitas com os nossos agentes, com os nossos médicos e enfermeiros, porque os médicos também estão fazendo visita domiciliar. Isso é importante dizer. A gente fazia em torno de 145 mil. Nós estamos fazendo mais de 225 mil visitas agora, porque a nossa intenção nós também não temos que ficar agora só nas unidades aguardando que as pessoas possam adoecer. E nem tentando jogar a culpa para alguém. Não, esse nós não vamos fazer. Os protocolos do Ministério da Saúde eles são claros, ele define quais são as atribuições e o que for atribuição do município, nós vamos, como a gente costuma dizer no popular, vamos matar no peito e vamos resolver, dentro das nossas possibilidades, porque também nós não vamos dar um passo para além da perna, porque senão aí nós podemos criar um caos, como já aconteceu em outras cidades. Contratou muita gente, deu muito aumento, ampliou a quantidade sem ter um orçamento, aí depois você fecha a unidade, demite pessoas, atrasa salário, e isso nós não vamos fazer pela responsabilidade que a gente tem. Tem alguma campanha em andamento? Nós temos agora, concluímos ontem o Outubro Rosa, hoje estamos começando o Novembro Azul, então cuidamos das mulheres, fizemos um trabalho sobre câncer de mama, câncer do colo uterino. As expectativas, do mês passado foram totalmente superadas. Fizemos mais de 3.000 mamografias, conseguimos identificar algumas situações ainda precocemente, as pessoas já iniciaram o tratamento. É o grande motivo, fazer o diagnóstico precoce e fazer o tratamento. Então, nós concluímos ontem com muito esmero. E agora, Novembro Azul, nós vamos chamar a macharada. Para ir para as unidades. Que é o mais difícil de conseguir convencer. Que é mais difícil, essa coisa do machismo que está ainda muito dentro da gente. Nós estamos chamando os homens, vamos fazer uma programação vasta agora durante esse período. E a gente tem falado que os cuidados também do homem passa, para além de cuidar da sua saúde, passa também por atividade física, passa por alimentação. Então, nós vamos falar de cuidado integral do homem. Inclusive, nós estamos preparando uma programação de embelezamento.
Porque tem alguns homens que às vezes o caba fica ali, né? A gente costuma falar, fica com a lata ali meio amassada e nós dissemos, olha, vamos também levar a autoestima do homem, isso também é importante. Vamos envolver as famílias, vamos fazer atividades recreativas, esportivas, para a gente conseguir atrair esse homem e dar qualidade de vida para ele, para a gente não ter a questão do câncer de próstata que tem matado muitas pessoas no Brasil. O período de chuva está começando. Aí vem outra preocupação. Outra preocupação. Dengue. E aí? Dengue. Nós estamos com a situação de dengue controlada. Em torno de 15 casos suspeitos. Confirmou semana passada apenas um caso. Mas, como você disse, está começando o período de chuva. E no período de chuva, a grande possibilidade de acumular água parada e limpa nos bairros é enorme, que as pessoas podem deixar uma tampinha de garrafa, ela pode receber 200 ovos do Aedes e se transformar em 200 mosquitos adultos. Então, você imagina uma tampinha de garrafa, aí você imagina uma caixa d'água de 5 mil litros em nível de solo com um mosquito depositando ovo. Então, a gente tem alertado a população, nós também vamos fazer... já estamos preparando, a prefeitura, nós vamos antecipar, semana que vem nós vamos lançar a campanha de combate ao Aedes, casada com a ação de limpeza da cidade, a partir da zeladoria, já está tudo organizado, vamos começar ali pelo Esperança, e a gente espera que a comunidade possa, junto conosco, assumindo responsabilidade conjunta, porque é assim, nesse caso, que nós precisamos superar esse desafio e evitar que pessoas possam chegar, inclusive, ao óbito. Secretário, o que a população de Rio Branco pode esperar da Secretaria Municipal de Saúde ou algo que a gente não tenha comentado aqui? Pode ficar à vontade. Tião, tanto da Secretaria como da Prefeitura tem que esperar muito trabalho e dedicação. As dificuldades que os municípios estão enfrentando sobre as questões financeiras e econômicas é enormes, mas o esforço da prefeita e nosso é de sempre fazer o melhor. Eu sempre digo, quando a gente acorda cedo e vai dormir tarde, é porque a gente quer compromisso com as pessoas. Nós poderíamos estar fazendo outras coisas. Por exemplo, o prefeito podia estar na universidade, podia estar cuidando das coisas, mas está dispondo do seu tempo, da sua dedicação e da sua dignidade como pessoa humana para cuidar da cidade. E a prefeita tem se esforçado muito e as nossas equipes inteiras têm feito isso. Eu tenho dito, trabalhadores de saúde são guerreiros. Todo dia que acorda e salva uma vida, ele está cumprindo com a sua missão que foi dada. Então, eu acho que todos têm seu papel, todos têm sua importância. É uma engrenagem. É uma engrenagem. Tem uma coisa, Tião, que serve para a vida. Quando a gente sai todo dia e acorda e a gente fala coisa boa, a gente começa a falar das coisas boas, as coisas vão melhorando, gera uma atmosfera boa. Quando a gente acorda e fala de coisa ruim, vê coisa ruim, aí parece que dá uma urucubaca na gente, passa o dia inteiro mal, né? Então, eu tenho preferido sair de falar de coisa boa e eu acho que a imprensa tem um papel importante, você aqui com o seu programa também. E eu quero muito agradecer e dizer para as pessoas que estão em casa, da Prefeitura de Rio Branco e da Secretaria de Saúde, espere muito trabalho, dedicação e transparência para a gente continuar resolvendo os problemas da nossa cidade, mas também reconhecendo que tem problema e que precisa melhorar e aperfeiçoar. 7h32. Eu conversei aqui com o secretário municipal de Saúde, Oteniel Almeida. Oteniel, obrigado por sua vinda e sucesso, viu? Obrigado, meu irmão. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta sexta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações. Você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, Ele haverá de querer. Nós voltaremos na segunda-feira, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente sexta-feira, bom final de semana e até segunda.